Vamos ao texto desse domingo, esse domingo 3 de agosto do ano 2025. Vamos a Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 16. Predicarei um único versículo. Me parece que vou sacar até isso aqui, que tem um calor, João, hein? É fogo. Fogo do Espírito. O título da predicação é Prudentes e Simples. Que difícil isso aqui, não? Jesus foi bem filósofo aqui, não? E bem profundo à la vez. Ele manda ser prudente e manda ser simples. Vou ler na versão Reina Valera, mas eu também vou ler em outra versão. Creio que, se não me engano, é lá NVI. Estou vendo aqui que não pus a versão. Pero bueno. Capítulo 10. Evangelho de São Mateus, capítulo número 10, versículo de número 16. Mateus 10, 16. Diz assim: E aqui, eu os envio como a ovelhas em meio de lobos. Sede, pois, prudentes como serpentes e sensíveis como paloma. E acá vemos figuras de linguagem, não? Figuras de linguagem. E eu já falei acá tenho sempre que dizer, não? Quando eu predico, eu quero também dar a vocês um pouquinho desse rugo da teologia que nos ensina mais a entender a Bíblia. Porque quanto mais entendemos, irmãos, mais podemos praticar. Por suposto, não quer dizer que a pessoa que é teólogo é mais cristiana de la pessoa que não entende nada. Não, nada que ver. Nada que ver, inclusive, há muitos teólogos que, inclusive, são ateus, não? Porque não tem nada que ver ser teólogo e ser mais de Deus. Não tem nada que ver. Absolutamente nada que ver. Deveria ter, não? Já que a pessoa não está estudando acerca de Deus, deveria converter-se. E, inclusive, muitos teólogos que eram ateus se converteram estudando na teologia, aprendendo mais de Deus, se converteu. Que é um caso de um teólogo que nós outros estudamos o livro dele no seminário, que é o livro base, não? Esse teólogo, ele se converteu, na verdade, depois. Não? Ele, que queria estudar? Filosofia, matemática, letras, biologia. Não, eu quero estudar teologia. Estudou teologia na universidade e não se converteu, depois, fazendo teses e tudo, aí depois ele teve um dia caiu a ficha, não? E teve um encontro com Deus e se tornou, inclusive, um ótimo teólogo, não? Um ótimo defensor da fé. Que lindo. Pero, bueno, o que aparece acá, o que Joíba dizia dessa figura que aparece acá, é que vemos na Bíblia que um mesmo exemplo, o mesmo objeto de exemplo, não? Acá o objeto de exemplo ao qual vou falar é a serpente. O mesmo objeto de exemplo pode ser dado para o mal, como a serpente en el Edén, não? Que era dado para o mal, ou para o bem, como a serpente de Moisés, que era símbolo, inclusive, de Jesus Cristo. Retumba. Sim, pero por causa do sonido em si. Pero acá está gravando bem, seguramente. Tá vendo? Não pode baixar um pouquinho mais, tá vendo? Glória a Deus. Aí tá, a hora melhorou? Glória a Deus. Eu quero que quede aí perfeito para os irmãos, não? Então, a mesma palavra, não? Em um lado, quer dizer algo malo, e no outro lado, quer dizer algo bem. Por exemplo, Jesus disse, não ameis o mundo, pero ele amou o mundo. Então, ser mundo não significa o mesmo, porque senão Deus estaria sendo louco, não? Ele manda nós outros não amar o mundo, pero ele amou o mundo. Então, esse caso do mundo também, estou dando um outro exemplo. Não, pero isso à parte, vamos ao texto, vamos falar um pouco
de lo que foi o que Jesus disse acá. Jesus ele estava mandando a gente evangelizar, e increíblemente, no primeiro lugar de onde Jesus mandou ir, foi dentro da igreja. Primeira voz, ele mandou ele evangelizar dentro da igreja. Eu disse que a igreja era uma palavra que não existia no Antigo Testamento, nem existe essa palavra, não? Que é usada como eclésia, né, novo, sino que significa os arruntamentos que eles tinham como povo, as reuniões, isso que significa. Pero Jesus mandou eles irem primeiramente a quem? A luz de Israel, os que estavam perdidos, os que não entendiam nada, os que não estavam buscando de Deus. Agora, o Senhor Jesus está falando de problemas e persecuções que Jesus vão passar, de dificuldades que Jesus vão ter, que dificuldades essas nos toca a mim e a vós passar todos os dias. Estamos como ovelhas em meio a lobos, não? E na verdade isso aqui é uma imagem que nem existe. Jesus usa uma exageração, porque qual cuidador de ovelha vai pôr ejas entre lobos? Nenhum, não? Porque o lobo não vai vir e vai dizer, olá, ovelhita, vamos a tomar um café, não? Ou não será um lobo tão bueno como da história aí, não? Que Gastão dirige, não será tão bueno assim, é lobo, não? É lobo, ele quer devorar as ovelhitas, é isso que ele quer, é nada mais. Então, o Senhor Jesus, ele nos está ensinando de que no mundo vamos a ter aflições, vamos a ter problemas, vamos estar entre lobos. E as ovelhas é símbolo de quê? De debilidade. A ovelha necessita, inclusive, a ovelha é um animal que se perde, é um animal que depende do homem, do ser humano, não? Se a ovelha se perde, não é um animal selvagem. Ela já praticamente termina morindo, não? Se o pelo não para de crescer. Já viram vídeos de que agarraram ovelhas que estavam perdidas, e já não podem caminhar, já não podem comer. Chega um momento que o pelo passa, não, de sua boquita, não pode mais comer, não pode caminhar, não, se quer daí. Inclusive, uma foi até salvada por seu próprio pelo, não, que estava tão grande que o outro animal tentava mordê-la, pero não hacía dano, não? E, bueno, serviu para algo, pero em geral, já não pode ser muita coisa sola, já necessita de um cuidado. E é um animal que facilmente que é bem torpe. Já viu nesses vídeos que o chavão, mas já o pastor saca de um vajado, não? Aí um vajado, não? Quando há um surco assim na terra profunda, é um vajado que se chama, não? Ele já cai, ele vai, saca, ele já vai saltando e cai no mesmo lugar, pero mais adiante. No mesmo vajado, ele já cai mais adiante. Porque realmente não pensa, não? Não pensa. E Jesus nos compara assim às ovelhas, porque às vezes, no sentido, por suposto que todos nós outros acá pensamos muito, temos inteligência, capacidade, mas muitas das vezes não ponemos em prática essa inteligência, essa capacidade venida de los altos céus, que Deus nos regala, ou usamos essa capacidade maravilhosa que Deus nos ha regalado, não? Essa carra aí craniana, esse que dentro tem um cérebro, que tem aí esse órgão que os especialistas não se cansam de estudar e de descobrir novas conexões e novas variedades e não conseguem explicar como funciona de verdade, não? Como pode a pessoa ter essa coisa tão buena, não? Que funciona tão grandemente. E o que passa? Passa que às vezes tomamos decisões malas como as ovelhas, não? Isso à parte não é o centro da predicação em si, pero hablando desse animal ovelha, não? Que necessitamos realmente de um pastor, e nesse caso o pastor acá não sou eu. Quando estou falando que necessitamos de um pastor, estamos falando que necessitamos del pastor, é o único pastor que é Jesus. Nesse caso, eu também sou ovelha, não? Eu sou pastor solo no caso acá terrenal, para organizar o cumprimento da igreja, o desajuno, semana. Para essas pabadas, eu sou o pastor, sou o líder, nada mais. Pero quem é nosso pastor? Jesus Cristo. Ele nos ensina. Tanto é que eu venho acá, eu digo sempre, não, é o papagaio de pirata, não? Vê que o pirata, já o capitão dava a ordem e o papagaio repetia, não?
Eu sou o papagaio, eu só repito o que o pastor, nosso pastor dijo, que é Jesus Cristo. Solamente repito. É o que estou aceno hoje, uma vez mais. E eu disse que balei em outra versão, que diz assim, aqui eu os envio como ovelhas em meio de lobos, se depois astutos, acá usa astutos, como na serpente, e sencillos, como na paloma. Então, vamos falar um pouco dessas comparações que habla Jesus, e vamos dar uma aplicação para nossas vidas. Não, a palavra não vai ser tão larga, pero hoje cantamos muito e tá bem, hein? Tá bem, não tá mal. Não estou criticando, não, tá muito bem. Temos que cantar, é lindo alabar o Senhor, não? E cantar bastante. Pero não quero estender muito, não, o horário da reunião. Então, essas ovelhas é símbolo, primeiramente, que somos nós outros de quê? Que estamos vulneráveis, que estamos em meio a lobos, em meio a dificuldades da vida, estamos, na verdade, em las calles, porque acá somos todos cristianos, é muito fácil ser cristiano na igreja, ou é mais fácil, não, ser cristiano acá, quando estamos reunidos. Pero ser cristiano em meu trabalho, em minha escola, na calle, quando eu agarro o coletivo, ou qualquer lado, às vezes é difícil atuar como cristiano, sempre amando, perdonando, ajudando, porque às vezes são cada loucuras, injustiças que vemos, que nos hace sacar, não? Pero Jesus está dizendo, dizendo que essa ovelha que é símbolo, não, de indefensa, de debilidade, já tem que ser o quê? Experta, não? Tem que ser astuta, prudente, porque aí há um símbolo que nós outros não somos só ovelhas, somos também serpentes, pero serpentes não é nesse sentido pejorativo, porque uno quando mira a serpente pensa no diabo, pero não é assim, porque a serpente foi símbolo de Jesus também, já em Êxodo, não? Foi símbolo de Jesus. Então, se não devemos, é igual quando habla de Judas, não, esse é um Judas, já habla de traição, pero Pedro traicionou a Jesus também. E, sem embargo, todos os outros apóstolos, não? Se pararmos para pensar, todos abandonaram Jesus e huyeram e quedaram aí, todos aí apachuchados, quando Jesus estava morrendo na cruz. Então, por um lado, Jesus nos diz que somos ovelhas, porque ele é o pastor e somos ovelhas de seu rebanho. Pero, por outro lado, ele habla que as ovelhas têm uma característica da qual dificulta no trato deja, que é essa torpeza. Então, ele nos incita a não ser só ovelhas, sino serpentes, nesse sentido da sagacidade, no sentido do entendimento, da palavra de Deus posta em prática, dessa astúcia, pero usada para o bem, porque astúcia é outra palavra que está muito ligada para o mal, sim ou não? Quando hablo astúcia, não pensamos em algo negativo? Pero astúcia no sentido dessa capacidade de discernir, de inventar e de reinventar-se sempre, adaptar-se. Inclusive, hablando de animais, nós outros seres humanos, somos os animais, estou falando no sentido de biologia, tá bem? Não somos animais, somos corona da criação, somos humanos, mas estou falando no sentido biológico. Somos os únicos animais que vivemos em todas as regiões do mundo, não? E que nos adaptamos a estas regiões, não? O mosquito molesta um montão, não? Mosquito. Pero no frio ele não vive. Vai, já na neve não tem mosquito, não? Tem outros animalitos, pero o mosquito não está. Então, é osso polar. Um pajarito, não? Sonidito, não? Besito, passarinho. Uma cotorra, não, uma cotorrita, que a gente quer cá, peleando cá pelos frutitos acá desse árvore. Que linda que são. Então, vou pôr uma ventana mais grande, não, para observar a natureza minha predicando. Estaria bom eu reunir-se um dia, não, num lugar assim aberto,
E aí essa é a reunião. Isso me gostaria também, na verdade que sim. É relindo. Sim, a mim me encanta, sim. E o que passa é que as reuniões antes eram hechas assim, não? Lá, essa coisa de igreja, de templo, não existia. Até o ciclo terceiro da era cristiana. Não existia. E, os primeiros templos todos eram paganos, porque o imperador não mandou sacar todos os paganos e pôs a religião oficial, o cristianismo. E os cristianos heredaram os templos paganos. Depois, sim, construíram templos cristianos, pero muito tempo depois, não? Pero não tem nada a ver com a predicação, isso vamos ver. Jesus, fazendo essa comparação, ele nos está advertindo o quão as características que tem cada animal e nos está advertindo primeiro que há um perigo real do qual vivemos, que todos vocês sabem e compartem, todos vocês passam por perigos reais todos os dias, perigo não até de assalto de nossa própria vida, perigo em nossas relações, o que falamos às vezes é usado contra nós outros, como vou charlar, como vou lidar com esse companheiro de trabalho, como vou lidar com esse provedor, com esse fornecedor, com esse cliente, ou com essa pessoa que está na parada coletivo todos os dias, não sei. Estamos lidando com situações adversas que muitas das vezes é mala, não? É difícil. E às vezes vivemos perigos sutis, não? Que é algo que está em oculto, já viu? Às vezes a gente vai falando com o vó para querer sacar algo, não? Que usam de astúcia, que é o que eu estou falando aqui, pero de uma maneira mala, não? Vivimos dessa maneira e Jesus nos está advertindo que isso ia passar. Me gusta da Bíblia, quando hablo de Bíblia, hablo de Jesus, tá bem? Porque depois tem outras partes na Bíblia que é muito judaica, não? Que nós outros não entendemos, que é para o povo judio de verdade. Para nós outros, temos que entender muito a cultura para poder trazer uma aplicação para nós outros. Pelas palavras de Jesus são muito simples e muito básicas. Eu dizia a um amigo meu de Brasília, que seguramente ele deve estar sendo lá, ele é professor já na escola bíblica, ele estava sendo lá amanhã, e me hizo uma pergunta, não? Bem lá amanhã, às 7 da manhã, porque já começa às 8 e creio que é 8:30 a escola bíblica, e muita gente vai. Não digo que todos vão, porque já há cristianos também que não são tão cristianos, como há em todo lado do mundo, não? Mas a maioria vai, não? Na escola bíblica. Então, vocês, pastor, aproveita e já dá uma tirada assim, não? Quem não vem na escola bíblica, então você quer dizer que é cristiano, bueno. Para bom entendedor, não? Hã? A pessoa vai atirar um pouquinho, não? Aí tá. Bueno, vamos acá. E ele me falava desse tema. Qual era o tema específico que me falava? Até me olvidei. O pastor tirou um palácio. Me hizo uma pergunta. Aí tá. Graças. Me hizo uma pergunta e eu estava contestando a ele. Não tem nem que ver com esse texto em si, não? Pero estava falando pero o que eu queria usar era a aplicação. Qual era a aplicação? Que às vezes legemos o texto e nos passa assim, tipo, era sobre Jeremias, capítulo 1, versículo, creio que era 10 ou 16, uma coisa assim. Não, 10, 16 é o meu, não? Era o versículo 11, me parece, de Jeremias 1, que é o chamado de Jeremias e que habla de, por exemplo, de amêndoa, não? Da vara de amêndoa. O que quer dizer isso? Porque havia uma vara de amêndoa dentro da caja da aliança, não? Havia uma vara de amêndoa e havia um maná aí. Por quê? Por que isso? Que eram símbolos que estavam falando de que Deus vai a ser, e vai a ser logo. Deus zela por sua palavra. Esse é o simbolismo. Agora, por quê? Porque a amêndoa era o primeiro árvore que dá seus frutos. Quando está chegando na primavera, ele já começa a dar verde e dar seus frutos. Então, a gente observando a amêndoa se dá conta e diz, vai venir a primavera. A primavera já está chegando na primavera. Se dão conta de isso, não? Então,
esse árvore foi usado como simbolismo de parte de Deus para dizer, no caso do livro de Jeremias, porque em outros casos diz outra coisa, mas no caso do livro de Jeremias, para dizer que a justiça de Deus iba venir pronto para aquele momento. Porque muitas das vezes os profetas profetizavam e não se cumplia. Na vida de profeta, se iba cumprir 50 anos, 100 anos, 200 anos depois que o profeta morreu. Por exemplo, Nínive foi destruída 200 anos depois que Jonás predicou. Jonás, nada mais, também que na época de Jonás eles se arrependeram, por isso Deus não destrujou, não? Pero depois predicou outro profeta, se não me engano é Rio, pero não importa. Pero o que me explico acerca de que eu dizia que a Bíblia barra palavras de Jesus me gusta porque é muito sencilla. Que na verdade a palavra do profeta Jeremias para seus oyentes foi sencillo. O que passa é que para nós outros que tem que ver amêndoa, lavara de amêndoa, era essa ligação que eu queria ser, não? Com o que me perguntou meu amigo lá amanhã. Que tem que ver lavara de amêndoa? Por isso eu digo, no Antigo Testamento tem que estudá-lo, tem que saber interpretar o que está querendo dizer, não? Sem embargo, Jesus não. É muito simples. Oveja, vocês sabem o que é uma oveja, sabem quais são as características, mas já que nós outros não és um animal, digo, tanto de nosso cotidiano. Não digo nem tanto porque estamos em Montetingolo, não? Que é meio rural cá, não? Você vai na feira, vai ver uma oveja, que sabe? Não sei, ou eu vou na feira em um rato, por aí uma oveja aí. Eu já he visto, em Solange já vi todo tipo de animal, não? Inclusive, comprei uma cabra uma vez, não? Pero aí oveja, aí de todo aí. E bueno, um par de quadra cá, não? Acá em Roma, um par de quadra, 10 quadras para já. Roma não, perdão, Rondô. Acá não mais cerquita, um par de quadra para já. Já vão ter uma esquina que tem vários animais aí de granja, que você pode comprar. E se querer, ele já te dá um animal morto, te mata aí para que você cozinhe, descarne. Também se descarna, pode comprar todo tipo de animal de granja, não? Aí cabra, aí, nada mais que o chavão aí te cobra. Lindo, não? Te cobra bastante. Pero bueno, vou vendo a aplicação. Jesus simplesmente vai e te manda. La oveja, la serpente, el lobo, la paloma, e habla de características de cada animal. E o primeiro que Jesus nos diz é que é real, o peligro é real. Agora, eu tenho que saber usar esta astúcia de la serpente, de ser como serpente, sem ser serpente. Não? Ser como serpente, não ser serpente. Usar as características buenas de la serpente. É como a parábola del majordomo infiel. Jesus alabou ao majordomo infiel. Jesus, aonde é a coisa mais mala, mais vil, mais feia, despreciável, ele saca algo bueno. Inclusive, ele disse a los religiosos, as prostitutas e os pecadores, barra, publicanos, que essa era a definição de pecadores para os religiosos, ele disse, vai delante de ustedes en el reino. Sei, quem vai entrar primeiro são eles. Depois entra os religiosos. Se vós sou religioso, vai entrar depois. Isso é se entrar, não? Porque, na verdade, depois ele acha uma comparação e diz que vai ser difícil ou impossível, porque como que vai entrar o religioso? Se o religioso, ele já, Jesus diz que já ganhou seu galardão cá na terra, porque quando ele orou, quando ele foi visto pelos homens, quando ele, não, já ganhou sua recompensa acá na terra, e na verdade que ele não vai entrar, essa é uma verdade. Então, temos que usar da astúcia sem malícia. Não? O que é ser astuto sem malícia? É não ser tramposo, é não querer usar de sua inteligência, de sua sagacidade, de seu poder cognitivo para manipular e para arrebentar a todos. Não? Para causar dano no outro. É saber quando eu tenho que falar, quando eu tenho que cajar, quando eu tenho que atuar com inteligência, quando eu tenho que sair, quando eu tenho que entrar, não?
Jesus, aos fariseus, sempre ele contestava com sabedoria. E sempre contestava segundo o que eles perguntavam, segundo o entendimento que eles tinham, ou que deveriam ter. Vê que com os intérpretes da lei, Jesus vai mais profundamente e diz, não istes que foi dito isto, ele está sendo, na verdade, irônico. Ustedes que leem toda a lei todos os dias, interpretam, não sabem de isso que está escrito na própria lei? Está de broma comigo que não sabem, não? Ustedes têm que saber isso que está escrito na lei. E com os fariseus, que tinham muita coisa que davam muito preso a éticas, a morais, a ritos, não? Ele, de outra maneira, ele funciona, ele diz, não, ele não diz, ustedes estão errados em lo que hacen, ele não diz isso. Ele diz, ustedes têm que seguir sendo isso, pero a ser com o coração entregue, de verdadeiramente com amor, com o coração, com vida, não? Com bendição, a ser de uma maneira correta. Então, essa é a maneira de nós outros ser astutos. E, à vez, ele diz que devemos ser sensíveis como a paloma. Não? A paloma é um animal que, bueno, está aí, não? Já me acordo da paloma, cada coisa que já me passou comigo com a paloma. Já me passou acá também em Argentina isso, pero já em Brasil, eu estava trabalhando comendo um pancho, e vindo a paloma, e pousou em minha mão e comeu. Eu disse, que desgraçada. Porque a paloma, nós outros chamamos ela, em Brasil, de rata com alas, não? Porque a paloma, acá também, porque a paloma é um animal que distribui muito a enfermidade. Não? E eu já não tinha plata mais. Já fui comer a outra parte do pão um pouquinho e tirei o restante para ele. Que paloma terrível, não? E vou viajar e ela já volve. Vou pateia, ela já volve, não? Porque ela já está interessada em comer, não? E quando Jesus habla para ser como paloma, não está falando de lá também a torpeza e a atrevida que é a paloma, não? No sentido de que ela já é atrapada por quê? Como se atrapa a paloma? Só ela põe uma comidita para ela, não? E aí já é atrapada. Não é para ser fácil de ser atrapada. E sim. Dia 31 no Já del Mei, a paloma está venina da pan, né? E sim. Então, agora, o que está recalcando Jesus acá, nos ilustrando, é a sencillez da paloma. Porque a paloma não está preocupada com orgulho, com altivez, não? Ela já quer comer e ela já vai e busca a coisa e vai comer no lugar. Quando eu cheguei acá, não? Em Argentina, eu estava cá na cozinha de casa e acá não tinha essas construções que tem a hora que quando eu cheguei, não? E eu vi uma paloma, eu disse, me sobra, me parece que volou a gallina del vizinho para cá. Eu disse, não, vizinho não tem gallina. Eu disse, que bicho é esse daí? Era uma paloma, porque as palomas em Brasil são mais chiquititas. Em Brasil, em Rio de Janeiro, que essa paloma é natural do sul. Em Brasil também tem essa paloma que tem cá. Pero em Rio de Janeiro não, é mais chiquitita, a paloma. Bem mais chiquitita, assim, mais ou menos, é, não? E acá uma paloma que dá para ser até um guiso, não? É bem grande essa palomita. Hã? Algo mais grande, sim. A Argentina mais grande do mundo. Aí tá, tem a paloma. E uma paloma muito grande. Pero essa é a característica, é Javine, essa sencillez. Serve para quê que o Senhor nos está ensinando? Para nos proteger do orgulho, de vingar-se, da corrupção do mundo. Orgulho. A sencillez me vai a proteger dele orgulho. É o hecho de eu querer produzir envidia no outro, de eu ser orgulhoso. Não estou dizendo que vistam-se bem, também. Vocês estão todos hermosos, muito bem. Aunque a mim me gusta, me encanta vestir-me bem, mas também me encanta vestir-me croto, não como mendigo. Me encanta também. Tá igual mendigo, assim, principalmente em casa, todo rasgado, todo roto, feio, todo não, eu vivo assim, não?
Inclusive, eu me cotidiano, em minha casa, todos os dias eu estou assim. Quando terminar a reunião, eu já me desvisto e vou quedar croto. Me gusta, me encanta, não? Como um mendigo. Pero não quer dizer que não podemos nos vestir bem, não quer dizer que não podamos prosperar. Se já tem um auto, buscar um auto 0 quilômetro, se tem uma casa já média bonita, melhorar. Não quer dizer que não deva ser essas coisas. Quer dizer que tenho que ser sensível nessa búsqueda. Que não deve ser algo que me desespere, que eu vou louco. Porque isso não é ser cristiano. Ser cristiano é ser equilibrado, sensível. Na prática, Jesus ele está falando isso. Cuidado, ser um equilibrado, ser um moderado, se dê em conta. Por quê? Porque se eu não sou assim, muito facilmente eu vou cair nos desejos do mundo. Quais são os desejos do mundo? Digo, nosso irmão Santiago define já, quando ele define o pecado, não? Quando ele vai definindo o pecado, ele hace dos desejos del ojo, não? Do que eu vejo, o desejo, isso é mais bonito, isso é mais vistoso, não? Então, temos que ter cuidado com isso, não? Porque nos equivocamos. Quando temos essa mirada, nos equivocamos. Conto uma anedota, acá, na predicação. Eu compro, já no mercado central de frutas de Tingolo, não? E compro sempre num lugar que, inclusive, era esses que vendiam acá que se cerrou, acá na verdureria de la estação, que se cerrou, já estão já. Você vê que é o mesmo dono. E então vocês já me conhecem todo. E aí eu fui comprar maracujá. E aí eu disse, e o maracujá quanto tá? Não, isso daí eu te lo regalo. E me regalaram todo o maracujá que tinha, uma carra de maracujá casa. Me regalaram. Por quê? Porque o maracujá estava todo arrugado, todo achicharrado. Só o que eles não sabem é que o maracujá está bueno quando está mal, quando está feio. Quando ele é feio, quando ele está todo achachurado, assim, todo já negro, porque o maracujá é um amarillo, assim, bem, tipo la campeira de Ravien, assim, um amarillo bem mais grande, bonito, não? Pero quando ele está, assim, bem negro, todo arrugado, e vós agarra ele, move ele, está solto adentro, as coisas, vós escuta, toca, aí que tá bom no maracujá. Aí vós agarra, saca essa pulpa e hace o jugo, e é delicioso. Não, sem contar que hace muito bem a saúde, se querer, depois eu pongo aí no grupo igreja aí, os 10 benefícios aí dele maracujá. E me regalou todo, não? Então, a informação, quando nós outros miramos, vemos, andamos por vista, por isso que Paulo diz, não andar por vista, não? Nos equivocamos. E o que ele me regalou foi ouro, não? Cheguei em casa, agarrei todo o maracujá, e serrugo, e isso é pulpa, e frisei, e tenho todavia, não? Ou seja, é ouro. O que uns tiram, não? É ouro para outros. Não? Aí as irmãs cirurgias já quedaram, vamos cirurgiar, pastor. Não? Que veio algo tirado, às vezes eu me dou uma mirada. Pero é uma realidade, às vezes, por isso Jesus diz para ser sensível, porque andamos por vista, às vezes, e nossa vista é muito curta, é muito torpe. Não dá para ter o conhecimento de todo. Nós outros não podemos ser espertos em todas as coisas. Em algumas coisas somos ignorantes. Eu sou ignorante no sentido de várias... Não, os irmãos aí têm seus trabalhos. Eu sou ignorante no processo de trabalho de vocês, não sei. Eu sou um esperto no processo de meu trabalho e tento sempre especializar-me mais para ser mais esperto em meu trabalho, pero cada um tem uma especificação, uma especialidade, tem algo que hace melhor. E Jesus nos está ensinando a ter essa pureza de coração, não? O que simboliza a paloma, a mansedumbre, a pureza de coração, a sencillez, que, como eu dizia, nos vai proteger do orgulho. Orgulho barra vingança, não? Porque orgulho generalmente está ligado à soberbia,
a envidia, a vingança, porque sempre está produzindo, vai ver que eu vou ser melhor, ou que vou ser isso. Não, ser melhor, pero melhor de lo que sois. Cada dia vós tem que ser melhor de lo que vós sois hoje. Não para que eu seja melhor que fulano, não para que eu seja melhor que Antônio, que eu mesmo. Isso tem que ser, não? E o que Jesus nos está ensinando realmente com esse texto que para terminar, é ter esse equilíbrio, é ser equilibrado. Por quê? Porque o campus que nós outros estamos, que é o mundo, não? Já é malo. Nós outros estamos como ovelhas em meio de lobos. O que temos que fazer? Se as ovelhas quedam com tinta em meio de lobo, é mais fácil de se protegerem, não? O que temos que fazer? E necessita de quê? De um pastor, a ovelha. E nesse caso, uma vez digo, não sou eu o pastor, é Jesus. Necessitamos de Jesus para nos proteger. E Jesus protege ou não? Lógico que sim, não? Ele vai proteger de lobo. Agora, se a ovelha é rebelde e sai da presença de Jesus, que é o pastor, o que vai passar com essa ovelha? O lobo vai agarrar. Tá bem que ele deixa lá 99 para ir buscar essa, não? Porque ele é tão bueno. Pero, hermano, não nos desviemos. Seamos sensíveis, equilibrados. Equilíbrio espiritual. Sabedoria mais inocência. Haga a coisa inocentemente, desinteressadamente. Generalmente, nossas decisões são frutos de interesse. Muito raramente, nós outros hacemos algo para outro, ou para a igreja, ou para... Muito raramente, nós outros hacemos desinteressadamente. Hacem desinteressadamente? Se hacem, sigam hacendo e hagam mais cada dia. E se não hacem, haga esse autoanálise. Estou sendo desinteressadamente? Eu he aprendido isso em la piel. Porque, irmão, que interesse eu teria? Se fora por interesse, eu pondria essa igreja, no primeiro, em uma denominação. A bautista seria melhor. Por quê? Porque depois eu poderia concorrer a cargo a outra bautista em outro lado, mais grande. Quanto mais grande, mais plata ia entrar. Não penso nisso. Estou aqui, em Montetingolo. Quem sou eu? Nadie. Não sou nadie. Como diria a canção, quem sou eu para que mim tu penses? Que na verdade é um salmo, não? Então, se Jesus nos está ensinando nisso hoje, a ter esse equilíbrio espiritual. E como aplicar isso em nossas vidas? Como aplicar? Aplicando. Ou seja, escutando a voz do Senhor e praticando, ponendo por prática. Sempre sendo essa autoanálise. Já estou começando a autoanálise. Semana que vem em Santa Cena. Hago a autoanálise essa semana. Estou sendo eu desinteressado em mim. Desinteressado no sentido, não de ser a coisa de qualquer maneira, não. Estou falando de não querer recompensa. Hago por ser ou hago para ser visto pelos homens? Hago por recompensa. Não? Então, Deus ele quer que seamos assim, valentes, fortes, sagazes como a serpente. Eu poderia contar outra história já em Rio de Janeiro que me passou também, que eu estava ao lado de uma serpente e não me dei conta. A serpente, se for assim, quando veja, já estava mais na frente. Ou seja, a serpente está sempre desapercebida, passa e se vai. Jesus, muitas das vezes, isso, não? Queriam matar ele, queriam apedrear ele saiu no meio da multidão e se foi. Bueno, é isso que o Senhor nos está falando no dia de hoje. A serpente tem muito significado pejorativo, pero saquemos isso, essa sagacidade buena de defesa que a já tem e de sair. Generalmente, a serpente não te ataca. Ela só te ataca no último caso. Ela sempre quer sair e se não quer problema com nada. Essa é uma realidade do mesmo animal. De vós estudar acerca do animal, vai se dar conta que ele tem essa característica. Não é um animal que quer te atacar, um perro cachorreiro. Inclusive, na lista de animais que mais matam no mundo, a serpente não está.
no alto, está já bem no barrito, não? Porque a serpente não está aí para matar a gente, aunque nós outros tenemos ella de uma maneira muito mala. E Jesus nos manda ser sensível como la paloma. Vamos orar. Padre Santo, Deus Todo-Poderoso, te damos glória e graça por essa palavra ministrada aos nossos corações. Nos ajuda a interiorizá-la e pô-la em prática. Muitas das vezes nos hace tão difícil, Senhor, pero que não nos olvidamos e que podamos ajudar-nos, inclusive, los unos a los outros, a poder praticá-la. Padre, Tu eres nosso pastor, que nos protege, que está sempre com nós outros, e nos vai a proteger de todos os lobos, de todos os perigos. Confiamos em Ti, sabemos que Tu nos ouve e que Tu nos bendize. Nos ajuda cada dia mais, Senhor. Perdona nossas falhas, nossas iniquidades, nossos pecados, nossas estupidezes, coisas que hacemos que somos tão pabos, muitas delas vezes, por pabada, por ignorância. Nos ajuda cada dia mais a ser Tu voluntar e andar em Tus caminhos. Te damos glória e graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém.